Quando o sol desponta no horizonte e os primeiros raios de luz começam a banhar a terra, Jesus reúne-se com uma multidão à beira de um campo fértil. O ambiente tranquilo é interrompido apenas pelo som suave do vento e pelo farfalhar das folhas das árvores. É neste cenário sereno que Jesus prepara-se para compartilhar uma história que transcende o tempo e a cultura, uma história que fala diretamente aos corações dos que estão ali reunidos. É a história do semeador, uma parábola que revela verdades profundas sobre a natureza do coração humano e a receptividade à palavra de Deus. Em Mateus capítulo 13 diz: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra. Mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Mas a semente que caiu em terra boa representa a pessoa que ouve a mensagem e a compreende. Essa pessoa cresce e produz muitos frutos, algumas vezes 30, outras 60 e outras ainda 100 vezes mais. Ao contemplarmos a profunda narrativa da parábola do semeador, encontramos muito mais do que uma simples história sobre sementes e solo. Descobrimos um retrato vívido da condição humana e da dinâmica espiritual que permeia nossas vidas. A palavra de Jesus nos convida a examinar não apenas a qualidade do solo do nosso coração, mas também a maneira como recebemos e cultivamos a mensagem do reino. Nessa passagem, Jesus revela que a palavra de Deus é como uma semente preciosa, capaz de transformar vidas e produzir frutos abundantes. No entanto, ela só pode prosperar em corações receptivos, dispostos a ouvir, compreender e agir de acordo com sua mensagem de amor e redenção. Ao identificar os diferentes tipos de solo representados na parábola, o solo à beira do caminho, o solo pedregoso
o solo entre espinhos e a boa terra, somos confrontados com a realidade de nossas próprias vidas espirituais. Devemos nos questionar: qual é a condição do solo do meu coração? Estou permitindo que as preocupações do mundo, a superficialidade ou a falta de raízes suficientes prejudiquem meu crescimento espiritual? Ou estou cultivando um solo fértil, receptivo à palavra de Deus, pronto para produzir frutos de justiça e amor? A parábola do semeador nos desafia a uma profunda reflexão e a uma mudança de coração. Ela nos lembra da importância de cultivar uma fé genuína, nutrida pela escuta atenta da palavra de Deus e pelo compromisso de viver de acordo com seus princípios. Que possamos ser como a boa terra, acolhendo a semente da palavra com alegria, permitindo que ela enraize profundamente em nossas vidas e produza uma colheita abundante de transformação e bênção para nós e para aqueles ao nosso redor. Levando a nos questionar-se: estamos realmente ouvindo e guardando a sua palavra em nossos corações, para que não venhamos perecer à beira do caminho, mas sim, permitindo que ela transforme nossas vidas e produza frutos que glorifiquem a Deus. Que Deus abençoe sua vida grandemente e que o seu coração venha a ser uma terra fértil para receber a sua palavra, florescer e multiplicar. Inscreva-se em nosso canal e continue sendo abençoado. Amém.